O Documento Jovem Pan começa agora. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E por falar nisso, como está a sua? Estressado, com os nervos à flor da pele? Saiba que o desequilíbrio emocional atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Os sinais de que a saúde mental pede ajuda. O reflexo do estresse vira um pesadelo. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. O descontrole emocional registra episódios impensáveis a cada dia. As ações inesperadas chamam a atenção para um assunto que mexe com a mente e o corpo. Estresse, síndrome de burnout e outros problemas têm sido cada vez mais frequentes entre famosos e anônimos. A mão pra fora. A outra mão. A outra mão pra fora. A outra mão pra fora. No Documento Jovem Pan, especialistas falam como identificar sinais de que a saúde pede socorro e depoimentos de quem precisou largar tudo por causa do descontrole e esgotamento emocional. O estresse atinge cerca de 90% da população mundial e pode causar outras patologias. E o Brasil está entre os países com maior índice da doença. 70% da população já apresentou ou possui sintomas de estresse. Uma reação sem precedentes. Keep my wife's name out your fucking mouth! Quem estava no Oscar ou assistindo de casa não imaginava que o ator Will Smith daria um tapa no comediante Chris Rock, depois que ele fez uma piada sobre o cabelo raspado de Jade, esposa do artista. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Jada sofre de alopécia, doença autoimune que provoca calvície. Ela falou sobre o problema nas redes sociais. Now at this point I can only laugh. Bem, nesse ponto eu só posso rir. Tudo o que aconteceu em um dia, essa linha aqui, veja isso, veja isso. Isso vai ficar difícil para eu esconder. Sou low profile. Vou acabar usando chapéus de montaria. O episódio da agressão ocorreu durante a cerimônia do Oscar este ano. Na ocasião, Rock se dirigiu a Jada, fazendo referência ao filme Até o Limite da Honra, na qual a atriz Demi Moore interpreta uma oficial com cabelos completamente raspados, o que foi a gota d'água para Will Smith. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. A atitude do artista levantou a discussão sobre o descontrole emocional. Este neurocirurgião do Hospital Albert Einstein explica o comportamento do ator naquele momento. A reação que o ator Will Smith teve contra o comediante Chris Rock, referente à esposa do Will Smith, foi dois tipos de reações. Primeiro foi a emoção. Ele recebeu um estímulo auditivo, um estímulo eventualmente visual, ele estava vendo aquela cena e alguém o agrediu ou quis agredir de uma forma não intencional a esposa. É uma reação baseada na emoção, ela se tornou pública, ela se tornou perceptiva e ele reagiu de uma forma meio primária. Ele não usou o seu sentimento. A emoção é uma coisa mais instintiva. E o que ele fez foi dar um tapa, ele teve aquele estímulo todo auditivo, alguém agredindo verbalmente uma pessoa que era próxima a ele, simplesmente ele não conseguiu dominar os sentimentos e foi lá e agrediu uma outra pessoa. O artista pediu desculpas nas redes sociais. No texto ele diz: a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente.
Eu gostaria de me desculpar publicamente. Com você, Cris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado. E minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e bondade. E terminou dizendo: lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. A gente, na verdade, está tentando fazer com que a nossa emoção acabe naquele momento. E aí, na realidade, o que a gente cria são novos problemas. Porque a gente acaba cedendo a uma compensação emocional, colocando para fora e criando mais caos. Ao invés de resolver a real situação, que é interna, é como que eu lido com as minhas emoções, é como que eu lido com aqueles fatos, é como que eu encaro tudo aquilo. E aí sim eu vou começar a ter uma racionalização cada vez melhor de entender como eu vou me portar em certas situações. Não diferente do descontrole do artista americano, o jogador Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi gravado derrubando o celular de um torcedor. Tudo aconteceu na saída do gramado, quando o jogador sai chateado com o placar. O ato lembrou de Caleri, na derrota do São Paulo para o Palmeiras, no final do Campeonato Paulista. O argentino, depois do jogo, deu um tapa no celular do jovem Felipe Gotto, jogador das categorias de base do Palmeiras. O vídeo, gravado numa área restrita da Arena Palmeirense, viralizou nas redes sociais de forma negativa. Em uma postagem no Instagram, o argentino disse que estava de cabeça quente e mostrou arrependimento. Ele escreveu: sobre o que aconteceu ontem na saída do estádio, gostaria de enviar meu sincero pedido de desculpas ao garoto. Foi um momento em que eu estava de cabeça muito quente e não deveria ter acontecido. Felipe Gotto, que é atleta da equipe Sub-15 do Verdão, estava apenas filmando a saída dos jogadores na Casa Palestrina, sem dizer nada ou fazer provocações. O time tendo sido derrotado, ele teve uma emoção que não foi uma emoção agradável. O que acontece quando não é agradável? A gente libera adrenalina, noradrenalina, cortisol no nosso organismo. E o que acontece? A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, vem estímulos na parte cerebral, principalmente numa região chamada amígdala cerebral, tá? Que ela faz parte de um sistema que nós chamamos de sistema límbico, o sistema das emoções. Então, emocionalmente ele não estava bem, o seu sentimento não estava de uma forma racionalizada, de uma forma consciente. Por qual motivo? Ele foi lá e agrediu uma outra pessoa. E quem está exposto nos veículos de comunicação ainda sofre as consequências do chamado cancelamento, como explica este especialista. A cultura do cancelamento é uma atualização do que a gente chamava de ostracismo, né, lá na época da Grécia, mas onde as pessoas cortam qualquer ligação, né, quando uma pessoa não corresponde através de alguma atitude a algo que seja socialmente aceitável, né? Então a pessoa comete algum deslize numa área moral, numa área julgada incorreta, e daí todas as portas de relacionamento perante a sociedade são cortadas, né? Então, se a pessoa não pudesse cometer um deslize e fazer uma reparação na sequência, né? Como se... porque isso, se a pessoa comete um tipo de erro, isso compromete toda a carreira, né, da pessoa, a vida social dela como um todo. José Estevam, especialista em Direito do Entretenimento e presidente da Comissão de Liberdade de Expressão da Anacrim, do Rio de Janeiro, fala que hoje a internet julga e condena. Um julgamento na internet, ele não tem qualquer regra a ser seguida. E o julgamento na internet, ele é cruel. E ele tem um avanço, uma propagação muito rápida. Então ele tem um poder de destruição muito grande. É diferente de um julgamento judicial, que existem regras, existem leis, existem as leis do processo, existem princípios processuais, você tem recursos, você pode levar provas. Na internet, acaba sendo um julgamento
de crueldade, porque ele se expande muito rápido e você não consegue se defender na mesma velocidade. Tudo passa a ser um enorme conflito. Cabeça quente. É o problema que vem com a soma de situações enfrentadas no dia a dia. O estresse pode ser causado por preocupações na rotina, excesso de pressão no trabalho, dívidas, término de um relacionamento, perder um amigo ou familiar, não ter lazer ou até o surgimento de alguma doença, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população no mundo sofre com estresse. E no Brasil, a preocupação também é grande. Já somos o segundo país com maior nível da doença. O estresse é um sintoma que muda o estado da pessoa de forma indescritível. Ele pode ser caracterizado por sensações de medo, desconforto, preocupação, indignação, irritação e nervoso, que pode levar à agressão. O estresse, ele é bom ou é ruim? Ele pode ser bom porque ele nos move à frente, a gente achar soluções. Mas um estresse repetido, um estresse constante, uma agressão constante, que pode ser visual, verbal, alguém ficar buzinando constantemente no trânsito, você vai acumulando essas reações e essas reações não são boas. A pessoa estressada está sempre a ponto de explodir e com os nervos à flor da pele. Põe a mão pra fora. A outra mão. A outra mão pra fora. A outra mão pra fora. Esse é um exemplo do que o desequilíbrio emocional faz com uma pessoa. Tudo começou quando este homem buzina para o motorista que está no carro parado à frente. Irritado, o homem desce e vai tirar satisfação por causa da buzinada. O idoso tem o braço quebrado com a violência que sofreu no momento em que o motorista perdeu o controle da situação. Foi uma pessoa que estava em um ônibus quem registrou as imagens. O homem que sofreu a violência é Silvio. Ele teve o braço quebrado. A vítima trabalha como motorista de aplicativo e conta exatamente o que aconteceu naquele dia fatídico. Aconteceu o quê? O cidadão que estava na minha frente com o carro, eu dei uma buzinada e ele se exaltou por isso, me ultrapassando pela direita, e eu consegui sair dele e ele foi me perseguindo até a Praça 22 de Janeiro. Quando o semáforo fechou, ele saltou do carro e já veio com a agressividade contra a minha pessoa, entendeu? Porque a buzina não resolve nada, pelo contrário. A buzina, ela estressa, a buzina não faz o trânsito fluir, a buzina não ajuda ninguém, a buzina assusta as pessoas. João é quem aparece no vídeo agredindo Silvio. Ele também é motorista e conta sua versão dos fatos. Eu vi esse senhor, né, na minha frente, andando bem devagarzinho, mas muito devagar. Quando eu teve uma oportunidade de ultrapassá-lo pela esquerda, eu tentei e não consegui porque ele me fechou. Eu ultrapassei pela direita e fui embora, sem dar muita atenção do que estava acontecendo. E na frente, como eu percebi que ele se aborreceu buzinando para mim, eu fui embora e passei no sinal amarelo. Ele parou do meu lado a uns 200 metros, 300 metros e me ameaçou. Ele me ameaçou. Como? O que ele falou pro senhor? Ele falou que se quer me matar, e falou um palavrão e mostrou o dedo. Fez assim. Ele fala que se defendeu de algo pior que poderia acontecer. Quando estourou o braço dele, que eu escutei um estalo do osso, eu fiquei apavorado. Falei, poxa vida, porque eu não queria ter feito aquilo. Se eu quisesse ter feito aquilo, eu tinha feito até pior. Mas eu não queria ter feito isso com ninguém. Sou motorista há mais de 30 anos. Então se eu fosse sair na rua fazendo isso com todo mundo, já fazia tempo que eu tava, né? Tinha que estar enjaulado. Silvio diz para a nossa equipe que nunca teve uma arma e que não fez ameaças. Jamais eu ia ameaçar alguém porque não é da minha índole.
E outra, eu nunca andei armado, não tenho arma, não tenho porte, não sou pessoa do mal. Eu não sou uma pessoa do mal, eu sou um simples trabalhador assim como qualquer outro. João revela que faz uso de medicamentos controlados e que está afastado do trabalho de motorista por causa do estresse. Estou afastado, já dou quase 2 anos já. Por quê? Por estresse. Eu estava trabalhando num setor que, infelizmente, foram nesses 5 anos praticamente, nesses últimos 5 anos, de tensão, de chegar num ponto de você falar assim, meu Deus, tem que procurar um médico. Tá entendendo? Então eu fui fazer a minha parte e procurar um tratamento. O próprio advogado do investigado reforça o desequilíbrio do cliente. De um quadro psiquiátrico que altera não só a personalidade, mas com a questão da irritabilidade, faz, de certa forma, ele enxergar essa questão de uma outra maneira, o que potencializa esse agir dessa forma que, aos olhos de quem só assiste o vídeo, vê uma agressividade, mas isso também se torna perfeitamente justificável pela questão da instabilidade emocional do investigado. Mário, durante a entrevista, completa sobre o estado de saúde do motorista. O estado anímico na mente do seu João Batista, naquele momento, seria uma situação de risco, onde que foi protagonizado pela vítima ao fechar o carro e fazer menção de descer, então ele desce. E nesse ínterim, numa fração de segundos, há a questão dele ter visualizado um objeto que ele imaginava ser uma arma de fogo, assim como também a própria agressão da vítima, uma postura dela de afastá-lo ali da janela do carro, e aí a imobilização do braço. Essas questões inerentes a esse exercício de defesa, com certeza será muito bem pontuado quadro a quadro, diante dos requisitos legais do artigo 25, tanto pela autoridade policial, quanto pelo próprio Ministério Público, que é o destinatário deste inquérito da investigação. É estressante. E para quem não tem paciência, eu aconselho a nunca se envolver com esse negócio de aplicativo, porque, olha, é estressante. Já a defesa de Silvio questiona o fato do investigado ter problemas emocionais, estar dirigindo e colocando em risco a vida de outras pessoas. Se realmente ele tem esse distúrbio, primeiro, a esposa dele jamais deveria deixá-lo dirigir, ele jamais deveria ter carteira de habilitação. E no dia dos fatos, se realmente ele tem esse distúrbio, eu acho que ela deveria ter segurado, porque é uma situação complicada e ela, tendo ciência disso, que ninguém tem, deveria ter segurado ele para que ele não fosse em cima do meu cliente. No momento que a gente vive, depois de pós-pandemia, infelizmente todos vivem esse momento de estresse. O que não pode acontecer é a pessoa sair dos limites como ele saiu e acabar machucando, e poderia até ter acontecido algo pior, né? João confessa que o estresse contribuiu para a agressão. Eu sempre procurei me controlar. Aí esse dia não deu para me controlar, porque, como eu falei e repito, ele foi atrás de mim. Ele foi atrás do senhor? Ele foi atrás de mim. Pode dizer que foi um dia de fúria para os dois? Para os dois. Foi um dia estressante, estressadíssimos. Os dois estavam estressados. Silvio está abalado emocionalmente. Você teve medo dele fazer uma coisa pior para o senhor? Sim, com certeza tive. Tive e muito. E até hoje ainda estou abalado por isso. Eu ia falar assim, você foi muito corajoso, mas não passa de um covarde. Corajoso por quê? Porque ele falou que eu estava armado. Um cara que enfrenta um cara armado, ele é corajoso. E covarde porque ele falou que eu estava armado sem eu estar armado, para poder reverter a situação. Isso para mim é covardia. Ele não foi óleo suficiente para assumir aquilo que ele fez. Eu me arrependi de ter feito isso, me arrependi. Não de eu ter me protegido. Me arrependi de ter quebrado o braço dele. Mas de ter me protegido, não. O descontrole poderia ter acabado em tragédia. O desequilíbrio pode tornar a pessoa apática ou extremista em situações importantes e imprevisíveis.
todas as emoções que são primitivas, como eu já falei, acontece no animal e acontece no ser humano, geralmente não se tem um controle preciso. Então esse controle ele vai passar sempre pelo córtex cerebral, ou seja, a pessoa tem que ter uma conscientização do que ele pode fazer ou não pode fazer e conscientização das suas consequências. Tá? Então, isso, a gente consegue ter esse autocontrole se você for uma pessoa que treinou para respirar, fazer meditação, ver todo um contexto. Quem não tem esse mecanismo de luta ou de fuga? Descobrir o quanto antes que a saúde mental não anda bem é o caminho para evitar problemas futuros. Quando a gente passa por alguma situação que nos obriga, de alguma forma, a olhar para a gente mesmo, a olhar para as nossas emoções e para aquilo que não está fazendo sentido no nosso mundo, é natural que a gente também passe por uma mudança, que a gente também esbarre com ferramentas que vão auxiliar a gente para sair desse lugar, né, de estresse, de desequilíbrio. Esta é Dani Costa. Viveu anos trabalhando como executiva. Em dado momento, a exaustão extrema tomou conta. O estresse, o esgotamento mental a deixaram em situações de trabalho desgastantes. Tudo isso a levou ao limite. Eu tive um burnout em 2016, quando eu estava gestora numa instituição financeira no país, com uma sobrecarga de trabalho, uma responsabilidade muito grande, que é claro que profissionalmente era aquilo que se requeria, mas eu confesso que eu me perdi um pouco nas atividades e me perdi também nas demandas que chegavam até a mim. Primeiro porque eu fui gestora muito nova. Segundo que quando a gente assume, né, uma responsabilidade, a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente quer levar o nosso melhor e às vezes a gente tem dificuldade de dizer nãos, né, com medo mesmo, com medo, se eu disser não, parece que eu não tô comprometida, né, parece que eu não tô envolvida com o trabalho. Ela resolveu dar uma pausa na rotina antes que fosse tarde. Dani estava mergulhada em um mundo sem freios psicológicos e físicos. Existe meio que um autoabuso, né? Essa sobrecarga que a gente se coloca é também por não saber e não conhecer os nossos limites. Deixar, às vezes, bagagens para trás, pesos que não funcionam para nossa realidade e começar a criar leveza, tratar tudo com leveza, se permitir errar também, falhar, que tá tudo bem errar, que tá tudo bem falhar e buscar essa transformação. 5 anos após tanto sofrimento e enfrentar também a síndrome de burnout, que é um desgaste que prejudica os aspectos físicos e emocionais da pessoa, levando a um esgotamento profissional, ela decidiu escrever o livro Você é o Caminho, explicando como viveu e superou a situação. Todo o meu livro, Você é o Caminho, esse é o título do livro, eu falo sobre o meu burnout. Nesse processo todo, né, da minha jornada, eu esbarrei com a meditação, esbarrei com ferramentas PNL, né, Programação Neurolinguística, esbarrei com terapias alternativas, também me identifiquei, passei a buscar ir mais a natureza, tá no ambiente, né, da natureza, mais próximo do verde. Isso foi muito importante para mim, essa reconexão, né, e me permitir criar espaços de mais leveza, tanto no ambiente de trabalho quanto nos meus relacionamentos. O principal objetivo da obra foi compartilhar as experiências e resultados que ela vivenciou gradativamente até conseguir a cura. Cura que, para os médicos, existem muitos caminhos para se chegar até ela. Estresse, para mim, é um produto de uma vida, de uma fase que a pessoa está vivendo em dificuldade e que ela ainda não tem as ferramentas para lidar com esse desafio e, portanto, fica acometida de problemas de nervosismo, insônia, né, podendo ir até para casos de depressão e ansiedade. E eu vejo bastante recurso no uso, às vezes, da psicoterapia e no cuidado da saúde da mente de modo geral. Na minha concepção, a psicoterapia é uma boa ferramenta.
nós a vida mais equilibrada, né? Atividade física, alimentação correta, sono correto, relacionamentos sociais, né? Isso tudo aí ajuda a proteger, né? Dessa fase, desses momentos de estresse. Na medicina preventiva é um estilo de vida mais saudável, inserindo ali uma alimentação melhor e atividade física para que a gente consiga viver mais com qualidade. Uma das coisas que a gente tem hoje, principalmente vivendo em grandes cidades, é o impacto do estresse na nossa alimentação, é o impacto do estresse no nosso estilo de vida, e se a gente gera esse impacto e, além de tudo, tem ali um hábito saudável, um hábito de vida, um hábito saudável não tão legal, isso vai impactar mais. A alimentação é um dos fatores que ajudam na prevenção. Pode até soar estranho, mas comer bem pode evitar o estresse. Muitos pacientes chegam com reclamações típicas de estresse, e a alimentação é um dos fatores que ajudam na prevenção. Pode até soar estranho, mas comer bem pode evitar o estresse. Para manter seu nível de energia estável, faça refeições e lanches saudáveis. Em casa e no trabalho, não pule refeições. Mantenha a dieta pobre em gordura, rica em proteínas magras, grãos integrais, frutas frescas e vegetais. 70% da população brasileira sofre com estresse, sendo 30% em nível elevado. Os sintomas da doença são claros e doloridos. E como descobrir se você está ficando estressado? Este psicólogo explica. Uma métrica mais simples para a gente utilizar no nosso dia a dia é a consequência que a gente está gerando a partir do nosso estresse e para o nosso descontrole emocional ali. Então, quando a gente começa a perceber que vira e mexe a gente está em situações delicadas, a gente está o tempo todo nervoso, a gente não consegue se desligar, a gente toma tudo pro pessoal, a gente sofre muito nas situações, as pessoas ao nosso redor começam a comentar. São ótimas ferramentas que você vai poder utilizar para entender se aquilo que você está sentindo está te afetando demais ou se está dentro de um padrão comum, na verdade, aonde você realmente está, tipo, ok, naquele dia você acordou um pouco mais estressado e tá tudo certo, faz parte, na realidade, todo mundo vai acordar um dia meio mal. E está tudo bem, tá bom? O ponto é o quanto tempo isso dura na nossa vida. O quanto tempo a gente está ali tendo aquele estresse o tempo todo, onde a gente passa semanas estressados. Aí chega no final de semana, a gente não consegue desligar, a gente está o tempo todo sofrendo. Então, são métricas simples, que é o sofrimento e as consequências negativas que o estresse ou alguma emoção negativa está nos causando no nosso dia a dia. Cláudia dava o sangue pela empresa que trabalhava. Fazia o melhor para atender todas as demandas. Mas um dia, a pressão e as cobranças mandaram um recado para o corpo e a mente. Eu trabalhei 16 anos numa multinacional e muito intenso, né? É um lugar assim com bastantes desafios. E durante 16 anos eu entrei de cabeça em todos os projetos, achava que eu sempre queria agradar, sempre queria cumprir metas. Então foram 16 anos nisso e um belo dia o meu corpo decidiu parar, não foi nem eu, né? Eu mesma, apesar de estar sentindo alguns sintomas que poderiam ser sinais de alerta, por desconhecimento meu, desconhecimento de alguns profissionais, por pressão da empresa, eu não me dava esse luxo de parar, né? A consultora de marketing não imaginava que a vida insana de trabalho poderia acabar em estresse. Teve uma vez que eu saí de ambulância da empresa. Eu estava sentindo muita dor no peito e eu não conseguia respirar.
Então eu saí de ambulância direto para uma UTI e todo o diagnóstico era de infarto. Então aí eu fiquei internada uma semana fazendo exames, me fizeram até cateterismo, foi uma coisa muito invasiva e não diagnosticaram nada, né? E aí o cardiologista veio e falou para mim, olha, você está com todo sintoma de estresse, porque clinicamente a gente não achou nada de errado. Aí os meus filhos, né, quando eu saí do hospital, a minha filha, meu filho, eles já tinham marcado para mim psiquiatra e terapia. Ela conta que precisou continuar trabalhando depois de tudo que passou. Desde esse episódio, eu comecei a ser acompanhada com psiquiatra e com terapia, mas eu não fui diagnosticada com burnout nessa época. E apesar de ter médicos na empresa tal, ninguém me dava um atestado de estresse. Ninguém me deu afastamento por isso. Ela estava no limite. Doente, Cláudia lutava contra o estresse. Você tem vergonha de falar que você está estressado no trabalho. É um sinal de fraqueza, né? Parece que você não pode, não passa a ser uma pessoa que não inspira muita confiança. E o psiquiatra, eu falava para ele, eu estou muito cansada. Eu volto, mas eu continuo com vontade de dormir. Ele começou a me dar um remedinho para estimular, para combater esse meu cansaço. E eu me sentia mais disposta. Mas às vezes eu tomava esse remédio, eu tomava um energético e eu chegava na empresa com o olho fechando, assim, era uma coisa maior do que eu. Ela tentou enfrentar os problemas, mas o corpo decidiu parar. Passou-se 1 ano e meio depois, aí o meu corpo parou mesmo. Aí eu saí carregada mesmo da empresa, sem condições de nada, mas de nada mesmo. E dessa vez 1 semana não resolveu, 10 dias não resolveram, 1 mês não resolvia. E aí eu só dormia, mas eu deitei na minha cama que, eu te falo, eu não sabia se quando era dia, quando era noite, se já tinha passado 1 semana, 1 mês. Eu dormia em looping. De novo fui internada, porque minha família, todo mundo preocupado, o que está acontecendo? De novo não acharam nada e eu fui diagnosticada com burnout, com todas as letras. Este psiquiatra explica a síndrome de burnout. É um esgotamento devido ao trabalho que a pessoa realiza. E isso acontece para algumas pessoas. Então, resumidamente, esgotamento em face do trabalho que está exercendo. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o burnout tem se tornado cada vez mais comum. A Organização Mundial da Saúde decidiu em 2019 que a doença deveria ser considerada um fenômeno ocupacional. A mudança foi oficializada no dia 1º de janeiro deste ano. E agora, a empresa passa a ter mais responsabilidade em relação ao bem-estar mental de seus funcionários, como explica Célia, que é consultora e gestora de marketing e gestão de marcas e inovação. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão com síndrome de burnout, que até virou uma doença do trabalho que está afetando muito as pessoas. Líderes são treinados para identificar isso nos colaboradores, essas questões psicológicas, além de outros programas, por exemplo. Então, gente, o papel é aquilo que eu falei, pedi para segurar, a humanização do colaborador. Então, o colaborador, aquela expressão, lembra, pessoal, que mão de obra? Aquilo mão de obra que fala assim, que trata o colaborador como aquele operador, isso não está caído por terra. Aquela história, você chegou no trabalho, tua vida particular ficou para trás, tua vida pessoal? Não, isso está mais do que provado que não é assim, que a gente é um ser só. Então, o pessoal e o profissional juntos. Cláudia conta que o processo foi longo de tratamentos e cuidados, mas que hoje se recuperou, porém sabe que a doença pode voltar à tona. Eu tive esse burnout em março de 2017. Hoje eu me sinto inteira, mas não a ponto de, por exemplo, entrar nesse lugar. Entrar lá vai me dar gatilho. Entrar em qualquer lugar, ambiente parecido, vai me dar gatilho. Infelizmente, é uma coisa que marca para sempre. Uma mulher forte,
que aguentou por muito tempo o estresse e a síndrome de burnout, que perseguiam seus dias. A consultora de marketing se emociona ao falar sobre o que viveu. Foram 2 anos que foram os 2 anos mais pesados desse burnout. E aí filho, mãe, marido, tudo isso faz tanta diferença. E eu tive uma mãe tão forte, tão amorosa, tão tudo, tão inspiração. E acho que ela foi uma das pessoas que mais me fez levantar, porque eu queria tanto que ela ficasse feliz, tanto. Eu fiquei no auge da melhora em dezembro. E a minha mãe faleceu em fevereiro. Mas pelo menos ela falava com orgulho: olha como a minha filha está bem, olha como a minha filha se recuperou. Então, isso fez realmente com que eu tivesse força. Hoje é um conforto eu ter, pelo menos, me despedido da minha mãe, e ainda fazendo uns passeiozinhos com ela, sabe? Ela adorava. Para que um funcionário não chegue ao estágio de Cláudia, Célia acredita em estratégias específicas para que a empresa consiga cuidar do colaborador de forma eficaz. Hoje tem muita gente resgatando e falando sobre liderança, que liderança é muito diferente de chefia, aquela coisa da autoridade pelo grito, das pessoas só entregam quando elas forem pressionadas. Tem muito material mostrando que é justamente ao contrário. Você tem que dar o contexto para as pessoas, dar condições, né? Todas as informações que elas precisam, os instrumentos para ela desenvolver o trabalho delas, e elas vão entregar. A pressão, ela só dá medo, prejudica a saúde mental do colaborador e não traz resultado. Na verdade, o resultado é perder o funcionário. Então é o que se chama de patchwork, carreira patchwork. Lembra patchwork, daquelas colchas de quadradinho? Então, e se as empresas não se atentarem a isso, elas vão ficar com as pessoas que não têm ambição, que não têm autoconfiança, que não ousam sonhar e buscar. E no mundo onde a inovação requer pessoas ativas, que têm o empreendedorismo na veia, elas ficam comprometidas, concorda? E Cláudia deixa um alerta. Esse estresse me parou. Toda vez que eu falo sobre o assunto, eu gosto muito de recomendar uma coisa. Você precisa parar antes que o teu corpo te pare. Porque depois que o corpo te para, você não consegue mais dominar. Esquece. Não são umas fériasinhas que vão te consertar. E o burnout tem várias maneiras didáticas, né, de você explicar. Uma delas, que eu acho que funciona bem, é esticar o elástico, vai esticando, tem uma hora que ele arrebenta. Depois que ele arrebentou, você pode até remendar. Ele não volta a ser o elástico. Superar a doença é possível. É possível superar. Espero que as pessoas não cheguem no nível tão grave quanto eu cheguei. Eu poderia ter morrido. Todos os sintomas, tudo que eu sentia, poderiam ter me causado realmente a morte de uma maneira ou de outra, né? Voluntária ou involuntária, então é muito complicado. Mas a superação, olhar para tudo isso, por isso que assim, toda vez que tenho alguma oportunidade, eu faço questão sim de compartilhar a experiência, esperando ajudar alguém a evitar, né? Esperando também ajudar empresas a terem medidas profiláticas, porque para que uma vida com sofrimento a gente pode evitar? Foi o que o cantor Vini fez. Evitou entrar em uma fase que poderia deixar os seus dias cinzas e turbulentos, quando começou a cair o número de shows. Aos poucos a coisa foi declinando. Isso foi uma questão temporal também. Estamos falando aí 5 anos de muita intensidade, né, nas mídias e nas rádios, enfim. E ao perceber isso,
eu já sabia que isso era uma coisa que acontecia eventualmente com quase todos os artistas, né? Eu já estava um pouco cascudo, sabe? Preparado para esse declínio. E ao desconfiar que o início dele se deu, eu comecei a voltar um pouco as minhas atenções, aí sim podendo, porque já tinha uma grana maneira, já tinha uma estrutura. Eu comecei a estudar o que eu amava, que era filosofia, que eu abandonei lá quando eu tinha 18 anos, né? O grande hit Mexe a Cadeira deixou o artista no topo da música, conhecido mundialmente. Então assim, de um dia para o outro, aí sim a coisa explodiu, tomou uma proporção gigantesca. Foi a música brasileira mais tocada no mundo, tocou mais do que Tom Jobim, Mexe a Cadeira. É engraçado pensar nisso dessa forma, né? E aí sim, a coisa tomou uma proporção que eu jamais imaginava. E depois disso, eu consegui emplacar mais algumas músicas. Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara e vem. E a música que fazia todo mundo se mexer era a canção que o cantor menos gostava. E foi a que explodiu de sucesso. Foi Mexe a Cadeira, foi uma das que eu menos gostei do disco, inclusive briguei na gravadora para não usar nessa música. E para minha surpresa, ela virou o que virou, né? Numa fase da música em que não havia internet, né? O mundo era muito diferente. Vini encontrou nos estudos o que precisava para ter uma vida nova, já que a música não era mais sua prioridade. Me formei depois de 4 anos, aliás. Depois disso fui para a Argentina fazer mestrado em Ciências Sociais, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Voltei para o Brasil, comecei a estudar psicanálise, que é a minha paixão e hoje é a minha profissão também. Me tornei psicanalista depois de um longo período também de estudo, é muito estudo, né? Então estamos falando aí de, 12 anos dedicados à minha vida acadêmica, que era o que eu não fiz no início da minha vida. O cantor e compositor refez a vida sem deixar a peteca cair. Transformou uma possível frustração em incentivo para mudar o caminho. E ele conseguiu. Eu estou vivendo um momento muito maduro da minha vida, sabe? Eu estou um coroa já, né? Também não poderia ser diferente. Mas eu estou muito feliz com todas as escolhas, com todas as coisas que eu fiz e estou fazendo hoje. Tive muita sorte também em poder fazer tudo isso. Eu venho de uma família muito humilde, muito humilde, mas muito guerreira também, muito trabalhadora, assim. E nós sempre fomos um time, vem vindo de novo por aí. E com 56 anos, mas por dentro assim como se tivesse 18. O cantor conseguiu contornar os problemas emocionais. Eu quero te entender, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo. Mas milhares de pessoas se afundam no esgotamento mental. O estresse ou a síndrome de burnout começam de forma silenciosa, mas não demoram para mostrar os primeiros sinais. Andresa é prova disso. Então, no momento 1, o meu sintoma foi a irritabilidade. Então, tudo me irritava muito mais rapidamente. Então, pavio curto. Meu pavio começou a ficar muito curto. E um belo dia, eu estava trabalhando. Eu fui acionada por um diretor de outra área para executar uma tarefa que, naquele momento, eu não conseguiria, porque eu já tinha outro job a ser entregue, no qual o meu diretor direto havia me pedido aquela prioridade. E eu percebi que eu acabei respondendo para esse outro diretor da outra área de uma forma um pouco mais ríspida, né? Não era a Andresa com quem eu conhecia. Aquilo me acendeu um sinal de alerta que algo não estava bem. A publicitária conta que todas as vezes que precisava ter contato com o diretor da empresa, os sintomas apareciam e começaram, inclusive, a ser visíveis pelo corpo. Então, toda vez que eu ia conversar com ele, eu tinha uma sensação de medo. Neste caso, num final de semana, eu tive uma dermatite. Eu tive placas tanto na região do meu braço, costas e pernas, vermelhas, mais ressaltadas. Eu tive que procurar, de fato, um PS
porque numa noite de sábado para domingo eu não consegui dormir por conta da sensação de ardência e a sensação de querer coçar, né, a pele, porque de fato ela estava irritada. Andresa viu que os seus dias se transformaram em estresse e desânimo. No começo desse ano, eu tive a estafa mental, então eu trabalhava bastante, só que no momento que eu desligava meu notebook, eu não tinha vontade de fazer mais nada. E eu sempre fui esportista, corria, ia para academia, pedalava, nadava, e eram coisas que me davam muito prazer. E eu perdi o prazer por essas coisas. Ela achou que poderia dominar a situação sozinha, mas não era uma verdade. E é muito difícil para a gente, de fato, compreender que a gente está vivendo uma rotina de estresse. Porque até então a gente acha que vai ser algo passageiro, momentâneo. A gente vai levando, né, usando uma gíria, a gente vai empurrando com a barriga para tentar ver até onde que a gente consegue chegar. Só que depois a gente acaba pagando um preço muito grande por conta disso. Porque os outros já denominam, né, aquela sua rotina como uma rotina habitual, sendo que de fato ela não é. A convivência no trabalho e com a família começou a ficar mais difícil. Uma roupa, algum objeto fora do lugar aqui de casa já era motivo para eu discutir, né? com as pessoas que moram aqui comigo, para falar assim, pô, tem um lugar certo, não deixa aqui. E eu já percebia que eu estava tendo cada vez menos paciência. E foi quando eu tive a atitude de conversar com eles, me abrindo, dizendo que eu não estava tão bem, pedindo também a ajuda deles. Ela procurou ajuda, está na fase final do tratamento, conseguiu driblar as crises e saiu do emprego, que dominava a mente e o corpo. O psiquiatra fala que o acompanhamento profissional é essencial para vencer a doença. É fundamental que você seja compreendida por aquele profissional, que ele possa te dar aberturas de perspectivas. E entre essas aberturas de perspectivas, tem uma, dosar a forma de você trabalhar, fazer o que é possível e aprender a descansar. Porque se você não descansa, você não produz. Então é ensinar você a descansar, a bons hábitos. E entre eles, sem dúvida nenhuma, são os exercícios físicos. Eu estou bem melhor, eu não estou mais com quadro de burnout. No meio de abril eu consegui uma nova oportunidade, que eu troquei de empresa, então com isso todos os meus níveis de estresse se cessaram. Voltei a fazer atividades físicas, que para mim é um momento de terapia, um momento que eu relaxo e aproveito cada vez mais a vida. A atividade física, ela produz endorfinas, serotonina, né? E isso ajuda bastante a manter um nível de energia melhor e diminuir o estresse, né? Então ela é um excelente aliado para combater depressão, um excelente aliado para aquele cara que trabalha muito, diminuir o burnout, né? Diminuir ali aquela sensação de fadiga e de cansaço. Todos estão vulneráveis ao estresse e a outros desequilíbrios mentais. A vida está cheia de armadilhas que precisam ser desviadas diariamente. Ter uma vida tranquila e longe de doenças é uma tarefa difícil, que começa com autoconhecimento e com atitudes de amor próprio. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E se você quer rever este programa e outros, é só acessar o canal da Jovem Pan no YouTube. Até a próxima!